Agora, todo campo, quando a gente tem um campo, o campo, em geral, o que a gente espera de um campo? Que um campo, ele carregue excitação. O campo tem que escrever alguma excitação. Então, meu campo de Higgs, ele tem uma parte que é uma parte que dá a mínima energia. Vamos fazer um análogo lá do oscilador harmônico, né? Quando a gente tem o nosso oscilador harmônico, né? Um oscilador harmônico simples, todo bonitinho, né? A configuração de mínima energia está aqui. É ele parado, coordenada x igual a 0, e parado. A configuração de energia do oscilador harmônico, né? É T2 sobre 2m, mais um meio, gata x2. Essa é a energia do oscilador harmônico. Unidimensional, né? Configuração de mínima energia, energia igual a 0. Momento igual a 0 e posição, né, em relação a coordenada em relação à posição de equilíbrio, que é a coordenada x, igual a 0. Então, essa é a configuração de mínima energia. Se ele ganhar momento ou se ele se deslocar a partir da posição de equilíbrio, a energia é diferente de 0. Então, isso aqui é... Agora, se eu tiver acrescentar a esse oscilador harmônico aí, né, P2 sobre 2m, mais um meio de caixa de 2, a gente acrescenta uma deformação desse potencial, uma deformação plástica, por exemplo, né? A gente faz aquela história, suponhamos que se esse K é negativo e se esse Xi é positivo, né, só para colocar aqui, então a gente tem essa forma do potencial. Então a minha configuração de equilíbrio do oscilador harmônico, com K negativo e Xi positivo, o gráfico desse potencial é essa forma. K negativo, quer dizer, para x muito pequeno, esse termo negativo domina. Então, para x muito pequeno, muito próximo de 0, vamos dizer, o potencial é negativo. Mas para x muito grande, esse termo aqui domina, x4 é muito maior do que x2, para x grande, esse termo negativo e esse termo positivo. Então, lá no infinito, né, esse troço vai ficar a crescer. Então, o comportamento dessa função é assim. Nessa região aqui ele fica negativo, porque esse termo domina, e na região de x maiores ele fica positivo. Muito bem. Mas a posição de equilíbrio não é essa, mas é essa aqui ou é essa aqui. Então, se o meu oscilador vai executar oscilações, ele vai ter que ser, vou querer que ele oscile estavelmente em torno de uma posição de equilíbrio. Então, a coordenada do meu oscilador, antes, quando o meu oscilador era um oscilador harmônico, com a posição de equilíbrio entre x igual a 0, a coordenada que oscila é a própria coordenada natural do problema. É a deformação, é o afastamento da posição de equilíbrio. X mede o afastamento da posição de equilíbrio. Nesse caso aqui, a coordenada x é essa coordenada aqui. Ela não está medindo o afastamento da posição de equilíbrio. Quem mede o afastamento da posição de equilíbrio é uma coordenada y, que vai ser a coordenada x menos a posição de equilíbrio. O meu oscilador, se eu escolher essa posição aqui como sendo a posição de equilíbrio estável, então eu tenho que, a flutuação, quer dizer, a oscilação que eu vou observar é nessa coordenada em relação a esse ponto. Quer dizer, eu tenho que medir a minha coordenada y, ela vai ser o x menos o x0, ou seja, a minha coordenada x é o x0 mais o y. Quer dizer, a coordenada do problema não é a coordenada de flutuação. A coordenada de flutuação é isso. Isso aqui é que mede a deformação em relação à posição de equilíbrio. Então é exatamente isso que está acontecendo aqui no campo de Higgs. Eu dou um campo, quer dizer, se a gente for olhar para o problema do oscilador harmônico, vamos dizer assim, o problema do oscilador anarmônico, então, aí, o potencial é esse aqui, o meio de kx2 mais Xi, pode botar até Xi sobre 4x4. Então, tá bom. Então, a minha coordenada do problema é x. Muito bem. Se o K for positivo e o Xi for positivo, o potencial tem esse comportamento. E aí a coordenada x que está no meu potencial, que está no meu lagrangiano é o quê? É o meio de m x ponto ao quadrado menos v de x. Isso aqui é o lagrangiano desse oscilador. Se o K for positivo e o Xi for positivo, a posição de equilíbrio é x igual a 0. Então a coordenada x ela é uma coordenada medida a partir do x igual a 0. Então a coordenada que está no lagrangiano é a própria coordenada que mede
a oscilação do campo em relação à posição de equilíbrio. Tudo bem. Agora, só que quando K é negativo e o psi é positivo, o gráfico da função é esse. Então, a minha coordenada x, ela já não está mais medindo a oscilação em torno da posição de equilíbrio, porque a minha coordenada x é isso. Quem mede a posição, quem mede a flutuação, a oscilação em torno da posição de equilíbrio é a coordenada y. Então, na verdade, a coordenada que está no lagrangiano é o x0 mais y, mas a coordenada física agora é o y, porque y é que mede o deslocamento em relação à posição de equilíbrio. Então, o que nós fazemos? A gente vem para o lagrangiano e substitui o x por x0 mais y, lembrando, isso aqui é a posição de equilíbrio, e isso aqui é agora que a minha coordenada generalizada do problema, é essa coordenada que é a coordenada verdadeira. Então, claro, como isso aqui é constante, aqui fica y ponto, e eu posso substituir esse potencial por v de x0 mais y. E aí, claro, substituo aqui x por x0 mais y, escrevo um potencial, então, em função de y. Eu vou ter um potencial vetil de y. Então, esse agora é o meu problema. Então, no mecanismo de Higgs, está acontecendo a mesma coisa. Eu estou com o lagrangiano. Meu lagrangiano me dá um campo φ. O campo que está no lagrangiano é o φ. Mas agora, que o campo não vai estar mais flutuando em torno de φ igual a zero, ele vai estar flutuando em torno de um φ que é não nulo. Isso aqui marca, isso aqui faz o papel da coordenada x0 do oscilador, da posição de equilíbrio do oscilador. Esse pessoal está se discutindo. Alô, está fazendo um ventinho, né? Então vamos lá. O paralelo, quer dizer, o que eu estou dizendo para vocês é que o mecanismo de Higgs nada mais é do que o oscilador harmônico nessas condições. É exatamente o potencial de Higgs, é o φ2 e o φ4. Então, essa combinação, nessas condições, K negativo e psi positivo, elas me dizem que a coordenada que está no lagrangiano não é mais a coordenada física do problema. Porque o meu sistema agora ele deve oscilar ou aqui ou aqui. Então, do momento que eu escolher a posição de equilíbrio, seja essa ou essa, não importa, quem vai medir a flutuação, a oscilação em torno do equilíbrio é o y. Então, a coordenada do problema agora é o y. Então, eu tenho que jogar no problema x, substituir x por x0 mais y. E aí eu ganho uma lagrangiana agora, escrito completamente em torno da coordenada y. No mecanismo de Higgs é isso. O meu campo é o campo φ. Se a configuração de mínima energia fosse 0, 0, o campo já é a própria deformação, então em torno da origem trivial. Mas agora, como a configuração de mínima energia é essa aqui, o meu campo, eu tenho que retirar desse campo aquilo que é a oscilação em torno do mínimo. Então, exatamente como eu fiz lá, eu fiz x é y, bom, x é x0 mais y. Então aqui eu vou dizer o seguinte, meu campo, vou chamar de campo H, vai ser o φ0, meu campo de Higgs φ, vai ser o φ0 mais H. Quer dizer, esse campo aqui é o campo que está no lagrangiano. Essa é a configuração de equilíbrio, a configuração de mínima energia. E o campo que mede a flutuação, ou seja, que mede a oscilação, é o H, é exatamente o que eu fiz aqui. Então, eu tenho que fazer agora a minha física para esse H. No fundo, eu tenho que dizer, tenho que declarar dentro do meu φ o que é a configuração de equilíbrio e o que é a flutuação em torno do equilíbrio. Exatamente o que eu fiz no oscilador harmônico. A coordenada que está inicial é essa. Mas a coordenada física, agora, nessa situação, deixa de ser x e passa a ser y. Que é o que mede em relação à deformação em torno do equilíbrio. Então, a mesma coisa, meu lagrangiano em torno de φ é. Mas agora, como o campo de Higgs tem essa configuração de mínima energia, meu campo tem que flutuar em torno dessa configuração estável. O campo vai flutuar em torno do 0V. E quem mede a flutuação em torno do 0V é o H. Então agora eu tenho que reescrever tudo isso aqui em função do H. Mas aí na direção, essa direção aqui, né? Subindo na curva, né? Isso. Aí tem aquela outra direção que é circulando. Isso aqui é quando a simetria for contínua. Se o oscilador é unidimensional, eu não tenho aquela curva. Se eu tivesse um oscilador bidimensional,
Aí sim eu teria algo assim. Mas isso aqui é um problema unidimensional, é uma coisa. Não tem que se meter de rotação. O problema é um oscilador unidimensional. Se eu tivesse um oscilador bidimensional, aí sim, aqui seria x2 mais x4, x escala x2 a 4, x escala x ao quadrado. Eu vou colocar esse módulo de x a 4. E aqui módulo. Se o meu oscilador fosse bidimensional, tridimensional, seria isso. Então, a configuração de mínima energia é módulo de x diferente de zero. Essa configuração aqui estaria me dando o módulo de x. Agora, para módulo de x ser diferente de zero, eu poderia tomar o meu x0 igual ao meu x0 vetor igual a 0, 0, v, ou poderia ser v0, 0, ou 0, v0. Aí você tem várias posições de equilíbrio. Como aqui nós temos duas, eu posso estudar as flutuações aqui ou aqui, tanto faz. Nesse caso, o oscilador tridimensional, eu posso dizer, a minha configuração de mínima energia é essa, que é igual a essa. Tem o mesmo valor, a mínima energia está aqui, a mínima energia está aqui. Basta que o módulo de x seja igual a v. Aí você pode escolher a configuração que você quiser. Então você tem uma série de estados de mínima energia degenerados. Qual é a importância dos períodos? Oi? Qual é a importância dos períodos de ter vários estados degenerados individuais? A importância é que você tem que esses vácuos diferem por uma fase. Então, não tem, assim, fisicamente não vai fazer diferença. Você pode escolher a configuração que você quiser. O importante é do momento que você escolheu a configuração que você quiser, você flutua em torno daquela configuração. Você fixa um estado fundamental para trabalhar em torno dele. Qualquer problema de mecânica quântica, se a gente tiver uma mistura de estados fundamentais, a gente tem uma mistura de fases. A gente não sabe definir o problema. Coisa importante em mecânica quântica é você definir univocamente o estado de mínima energia e considerar as flutuações em torno daquele estado. Se você tiver mais estados degenerados, você tem que ver, você tem que oscilar em torno de cada estado fundamental. O que a gente acredita é que a física seja a mesma. Se os estados fundamentais são degenerados, se você flutua em torno de um estado degenerado, você espera que a física seja a mesma. Isso é verdade na mecânica quântica, você tem um número finito de graus de liberdade. Mas em teoria quântica de campo você não sabe se isso é verdade, não. Você trabalha com isso, mas acreditando, ninguém nunca provou isso. Se eu escolher um vácuo e construir a minha física em torno desse vácuo, ou se eu escolher outro vácuo e construir a minha física, se os vácuos são equivalentes, a questão é essa em teoria quântica de campos, porque você tem um número infinito de graus de liberdade, então você tem um espaço agora que é infinitamente dimensional. Tem um número infinito de graus de liberdade. Então, em teoria, em mecânica quântica, se você tem dois vácuos degenerados, se você faz a física em torno de um ou a física em torno de outro, as físicas são unitariamente equivalentes. Então a física é a mesma. Em teoria quântica de campo, se você tem um vácuo e outro vácuo com a mesma energia, aí você faz a tua física em torno desse vácuo. E eu faço a minha física em torno desse vácuo. Ninguém provou que a física é a mesma. Nós acreditamos que seja. Esse é um problema para os axiomáticos. O pessoal que faz teoria de campo rigorosa, que trabalha com axiomática, eles tentam provar a equivalência entre os espaços de Hilbert derivados de vácuos degenerados. Mas ninguém nunca provou que você passa de uma teoria para outra por uma transformação unitária. Se você não tem uma transformação unitária, provavelmente você não está preservando as probabilidades. Então você pode ter uma física diferente. Essa é uma questão aberta. Todo mundo, obviamente, acredita que se você tem dois vácuos equivalentes, as físicas construídas a partir desse vácuo também sejam equivalentes, mas isso é uma crença. Vamos lá então. Então, está claro, né, que a gente vai fazer. Então, nós temos agora, já que a gente tem essa situação, tudo isso é importante para definir um fóton, sai depois de tudo isso. Então, o que nós temos que fazer para nós, então, o campo verdadeiro, é extrair do campo de Higgs aquilo que é a flutuação em torno do vácuo. Então, se a minha configuração de mínima energia é essa, o meu campo de Higgs agora vai ser esse aqui. Vamos chamar aqui de sei lá, vou chamar isso aqui de um Q, e vou chamar isso aqui de um H. Claro, esse Q sendo complexo, porque o campo de Higgs é um plate complexo. Então, esse cara aqui é complexo,
Tomei esse cara aqui real, mas esse cara aqui é complexo, esse cara aqui é complexo. Na verdade, a estrutura do meu campo de Higgs é como se fosse assim, ó, Q1 mais IQ2, V mais, vamos dizer assim, chamar isso aqui, vamos chamar de Q, vamos chamar isso aqui de Xi. E vamos dizer que o Xi tem a parte real H e parte imaginária 0. Então, vamos dizer, isso aqui é meu campo de Higgs, verdadeiro. O que é importante aqui, eu selecionei a configuração de equilíbrio, que é essa aqui. Agora, isso aqui é complexo, isso aqui é complexo. Então, eu estou dizendo que isso aqui é Q1 mais IQ2, e esse Xi aqui eu chamo de H mais I0. Isso que eu estou dizendo. Isso é meu campo de Higgs. Certo? Deixa eu apagar isso aqui. Então já estamos caminhando, né, na direção de colocar aquilo ali. Assim. Então vamos fazer o seguinte. Vamos usar essa expressão aqui, então posso usar essa expressão, deixar assim, mas vamos lembrar, eu não posso deixar ela assim, deixar ela colocada aqui, V mais C. Isso aqui é o meu, isso aqui é como se fosse o meu H. E isso aqui é o meu Φ0. Então o que eu fiz aqui, só para retornar, o que eu fiz aqui foi exatamente o que eu fiz do oscilador harmônico. A coordenada que está no lagrangiano passa a ser medida pela coordenada que dá a flutuação em torno da posição de equilíbrio. Então isso aqui é a coordenada nova, que é a coordenada muito bem. Então é claro, isso aqui é uma constante. Então quando eu derivar em relação a x' essa parte, isso aqui vai desaparecer. Então esse primeiro termo, ele vai ficar em dmi h tá. É esse campo aqui. Tá, porque derivar esse aqui zero, não adianta. Não é mesmo que lá no oscilador harmônico, quando eu tive meio de m x ponto ao quadrado, nós substituímos, né, o x por x0 mais y, x ponto, a configuração de mínima energia é constante. Então tudo desaparece. Então, a energia cinética ela pega diretamente a nova coordenada. O que está acontecendo aqui? Isso aqui é constante. E aí a gente vai ver aqui, menos I, G, Φ'. Quem é Φ'? Φ' agora vai ser Φ0'. Não tem derivado, então tem que manter os dois, mais H'. Só que o Φ0, vamos colocar aqui, o Φ0 é real. Então o dada dele não tem complexo conjugado, é o transcurso. Vamos deixar aqui, vamos botar Φ0'. Então isso aqui é sigma A sobre 2 BMA. E aí o último termo, que é menos I, G', Y, I. Aí de novo, Φ0 mais H. Estou fazendo o mesmo exercício que a gente faz lá no oscilador harmônico. Tudo isso, aí sim, de novo, BMH mais IG, Φ0 mais H, sigma A. Por favor, vocês corrijam aqui. Já esqueci de botar os dados, tá? Muito bem. Então, olha só, nós temos esse termo vezes esse. Aí vai poder fazer, nós vamos ter 9 termos isso aqui. Mas, o que eu estou procurando? Eu estou procurando os termos que vão envolver apenas o setor de campo de Higgs. Esse termo aqui dá só a parte de Higgs. Esse termo aqui mistura Higgs com campo de Gauge. Esse termo aqui mistura Higgs com campo de Gauge. Esse aqui mistura
Higgs com campo de gauge. Esse aqui é campo de gauge com campo de gauge, campo de gauge com campo de gauge, gauge. Então esse setor aqui de 4 termos é mais interessante. Deu chamar a atenção de vocês. Por que eu não vou considerar os outros termos? Claro que em princípio eu tenho que abrir isso aqui, vai dar 9 termos. Mas o que eu estou buscando? Eu estou buscando a parte que quero extrair pela massa o que é o fóton e o que é o Z0. Então, nós já sabemos pela análise da carga que o fóton e o Z0 estão completamente contidos no DI e no YI. Então, o que interessa para mim vai ser essa parte só que envolve o setor de gauge. Essa parte aqui mistura Higgs com esse. Isso aqui não é zero. Esse termo vezes esse, tá? O termo que eu vou botar só para fazer. Então, isso aqui vai ficar DI, H', DI, H. Depois nós vamos ter um termo que vai ser DI, H' vezes, né, termos em DI, A e Y. Temos esse termo com esse, esse termo com esse, esse. Depois, nós vamos ter termos que vão ser DI com esses aqui. Mais termos que vão ser temos aqui também de novo termos em DA, YI, vezes, então vão ser esses termos aqui, ó, vezes esse aqui. E a parte que, então, todos esses termos aqui são mistos. Então não me interessa, eu estou interessado no setor que foca só nos campos de gauge. No curso de interações fundamentais, claro que nós vamos aprofundar isso aqui vai levar a gente toda a discussão do chamado gauge unitário, que nesse momento para nós não precisa ser levado em conta. Mas a gente sabe que estou banalizando esses termos. No momento eles não interessam para os nossos propósitos, mas esses termos aqui vão ser muito importantes, porque a gente vai mostrar que essa configuração de campo de Higgs é um probleminha. Deixa eu apagar isso aqui só para colocar a medida certa do que eu estou falando. Quando nós acabamos vendo que o nosso campo de Higgs pode ser escrito desse modo, que 1 mais I2 V mais, aí eu chamei o Xi de H mais I0. Então, isso aqui eu chamei o meu Xi. Só fiz isso aqui. Então eu estou dizendo o seguinte: meu campo de Higgs pode ser escrito assim: 0V mais Q1 mais I2 H mais I0. Então isso aqui é a forma como eu posso escrever meu campo de Higgs. Observe que eu aqui tenho 4 parâmetros. Um vetor desse tipo, quer dizer, essa transformação aqui, eu posso, o que eu estou imaginando? Que esses campos aqui sejam flutuações em torno do vácuo, seja um pequeno, como a gente fez aqui, com as coordenadas do oscilador harmônico. Quando eu disse que x0 mais y, essa coordenada y é uma coordenada que mede a pequena oscilação em torno da posição de equilíbrio. Então, quando eu quantizo o oscilador harmônico, a gente faz o oscilador harmônico quantizado, o que a gente está quantizando é essa coordenada, é a pequena flutuação. Então, esses campos aqui, eu posso trabalhar, porque a gente está observando aqui, só para a gente ter uma ideia, se esses campos aqui são pequenos, vamos observar que eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira. Não queria apagar, posso apagar? Só para chamar a atenção de vocês do que eu estou obtendo quando eu estou saltando esses termos aqui. É uma discussão importante, mas não interessa para os nossos propósitos agora. Mas eu vou só elucidar para vocês o que está em jogo, para vocês já saberem que quando a gente for fazer o curso de interações fundamentais, né, a gente vai estar lidando com muito cuidado com essas partes aí. Então vamos olhar esses objetos aqui. Então eu posso escrever essa configuração aqui da seguinte maneira. Vou colocar isso aqui assim. Isso aqui é 0V, eu poderia colocar assim, vou botar até assim. Posso botar esse 0V em evidência e posso escrever isso aqui como sendo 1 mais
Q1 sobre V mais I2 sobre V, H sobre V, mais dublete aqui, mais I zeta sobre V. Isso que eu estou fazendo. Então, se eu multiplicar isso por isso, eu ganho isso. Se eu multiplicar esse cara, se eu multiplicar esse botar aqui, V em evidência. Não sei, mas é mais que melhor da posição, botar o V em evidência aqui. E aí aqui, vamos fazer assim, botar assim, melhor fazer isso. Fica melhor isso. Escrever isso aqui assim. V vezes 0, 0, V vezes 1, V. Esse vetorzinho aqui. E aí quando eu multiplicar esse carinho aqui por V, está tudo aqui, certo? Vamos ver que a gente faça assim. Vamos colocar assim. Então deixa eu escrever isso aqui assim. Vou pegar esse vetorzinho escrito assim. Q1 mais I2. Vou trazer esse H para cá, V mais H aqui. Mais esse aqui. Vamos fazer isso aqui. Essa partezão aqui, vamos colocar assim. Eu acho que vou fazer desse lado. Deixa eu colocar V mais H aqui em evidência. Fazer assim. Posso colocar esse V mais H em evidência. Ficaria aquele termo lá. Ficaria aqui ficaria certo. Então eu quero mostrar para vocês uma forma que, olhando assim, não dá para identificar. Mas vamos ver se aqui está o que trouxe aqui dá. V mais H na componente básica. 0, V mais H. Que é esse V mais H aqui. Aí quando multiplicar esse cara aqui, V mais H cancela, V mais H cancela, V mais H cancela, vai exatamente. Estou dizendo que isso que eu estou escrevendo aqui, simplesmente eu botei dessa forma aqui, mais conveniente assim. Certo? Então, posso botar esse V mais H. Agora, o que nós estamos observando aqui, esse H aqui, então, quer dizer, esses 15 aqui, todas essas contribuições aqui, eu posso, por exemplo, aqui isso aqui é V mais H. Eu vou botar aqui esse H sobre, posso botar aqui esse V em evidência? Vou botar aqui 1 sobre V aqui em evidência, e aqui a gente vai ter 1 mais H sobre V. 1 mais H sobre V. 1 mais H sobre V. E aí eu posso pensar o seguinte, como esses campos aqui são todos flutuações, que 1 é flutuação, que 2 é flutuação, Si é flutuação e H é flutuação, um termo desse tipo que tem como Q sobre 1 mais H sobre V, V é a grandeza, é o valor esperado clássico, quer dizer, é a configuração de mínima energia. Isso aqui é uma grandeza muito maior do que esse H. Isso aqui são pequenas flutuações. Então eu posso escrever isso aqui aproximadamente como sendo Q que multiplica 1 menos H sobre V. Estou fazendo aqui a aproximação dizendo que esses campos aqui, que são as flutuações, são muito pequenas. Então esse termo que está aqui, eu posso expressar dessa forma. E esse termo aqui é o infinitésimo de segunda ordem. Então, para efeitos de desconsiderar flutuações, né? Se eu puder expressar flutuações ao quadrado, eu posso escrever todos esses, botei 1 sobre V aqui em evidência, então esses termos aqui ficam assim. Eu só estou dizendo que estou desprezando os termos de flutuação ao quadrado, só para eu ter uma ideia do que está acontecendo em primeira ordem. Deixa eu apagar isso aqui. Então, quando eu estou com esse termo aqui em primeira ordem, o que nós podemos observar é que um vetor desse tipo, então nós temos essa expressão aqui, ó, Q1 mais IQ2 x. Se nós pegarmos essa expressão aqui, posso pensar que isso aqui é o seguinte, vou botar assim. Q1, tá? Vou escrever esse cara da seguinte maneira, Q1, 0, mais I
2, 0, mais 0, x. Uma coisa desse tipo. Estou escrevendo esse vetorzinho que está aqui, dessa forma, assim, separando ele em 3. Então, estou querendo dar uma dica para vocês do que está acontecendo aqui dentro desse objeto. Então, quantos parâmetros eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3 parâmetros. 3 parâmetros é o número de parâmetros do grupo S2. Então, se eu pegar, por exemplo, uma transformação desse tipo, exponencial, vou pegar uma transformação de SO2 típica, I, ômega A, só pegar uma transformação normal de SO2, sigma A sobre 2. Vamos pegar essa transformação infinitesimalmente. Então, esse aqui vai ser o primeiro termo, a identidade. Mais I, ômega A, sigma A sobre 2. Vamos botar esse I sobre 2 aqui. E vamos pegar esse ômega A, sigma A. Então, vai ficar, essa matriz aqui vai ficar ômega X, ômega. Nós vamos ter aqui ômega 1 menos I ômega 2. Ômega 1 mais I ômega 2. E aqui ômega 3 e aqui menos ômega 2. Estou pegando uma transformação infinitesimal de SO2, que é isso aqui, os parâmetros declarados. Se eu pegar essa transformação infinitesimal de SO2 e atuar em cima de um vetor assim, 0, 1, vamos ver o que isso dá para nós. Isso aqui vai dar para nós 0, 1. Tá? Mais I sobre 2 é o véu. Isso aqui por isso aqui vai dar 0. Então você vai ficar ômega 1 menos I ômega 2. E depois esse termo aqui vai ficar ômega 1 menos I ômega 2, tá certo? E esse aqui vai ficar menos ômega 3. Tá certo? Me ajudou, né? Multipliquei esse cara por esse aqui, deu esse cara por esse cara aqui, deu ômega 1 menos I ômega 2. Ômega 1 menos I ômega 2, assim. Tá, estou só pegando uma transformação infinitesimal de SO2, que é essa aqui é a identidade, e atuando nesse vetor aqui. Então isso aqui dá 0, 1 mais esse pedaço aqui com os geradores atuando nesse vetor. Então fica mais I sobre 2, e aí isso aqui dá 0, ômega 1 menos I ômega 2. Isso aqui dá 0 menos ômega 3. Então, nós estamos observando aqui, deixa eu falar isso aqui. Ó, 0, 1, 0, 1, mais, vou botar esse I, vou fazer o seguinte, vou botar ômega 1 menos I ômega 2 e aqui ômega 3. Vamos pegar esse I aqui, vamos colocar aqui, vamos fazer assim, ó, vamos trazer esse I aqui para dentro, então aqui vai ficar I, aqui vai ficar mais 1. Esse I daqui. E vamos trazer esse I para cá, menos I ômega 3. Então, se a gente está observando, ó, esse que 1 sobre V, eu posso pegar aqui o ômega 1, posso identificar o meu ômega 2, que é a parte real aqui, eu posso identificar como que 1 sobre V. Esse cara aqui que é imaginário, que é a parte imaginária, é o ômega 1. O ômega 1 eu estou identificando como que 2 sobre V. E esse cara aqui, que é o ômega 3, eu posso identificar como sendo menos Si sobre V. Então, na verdade, e sobre 2, né? É o fator 2 aqui. 2. Então, o que a gente pode imaginar, que a gente está vendo aqui, é que esse termo aqui pode ser colocado, exato esse termo aqui, ó, 0, 1, mais esse objeto aqui, isso aqui nada mais é do que a forma infinitesimal desse objeto aqui, onde ômega 1 é identificado daquele módulo, ômega 2 daquele, ômega 3. Então, com essas identificações para ômega 1, ômega 2, ômega 3, esse termo que está aqui, nada mais é do que a parte infinitesimal dessa transformação aqui, atuando em 0. Então, isso mostra para nós que, na verdade, o campo de Higgs
quando ele escolhe a configuração de mínima energia e eu vou considerar as flutuações em torno da configuração de mínima energia, o campo de Higgs pode ser parametrizado desse modo. Eu posso colocar aqui exponencial de I ômega sigma sobre 2. Aliás, tá certo. Como eu estou colocando esse sobre 2 aqui, eu posso tirar esse 2 daqui, né? Eu só fiz isso. Quando eu coloquei aqui, então, se eu pegar o ômega, quer dizer, quando eu estou pegando esse eu estou trazendo esse, daria aqui 1 sobre 2, então eu estou trazendo 2 para cá. Então eu estou dizendo que esse campo de Higgs pode ser escrito desse modo, 0. Então, depois que a gente houve a quebra da simetria, o campo de Higgs adquiriu uma configuração não trivial. E eu expandi o campo do Lagrangiano em torno da configuração de equilíbrio e coloquei aqui o campo de Higgs, que é a coordenada física mesmo, por essa jogadinha com teoria de grupo, a gente pega, essa é a vantagem do grupo de Bies. Eu vejo a parte infinitesimal e vejo que essa parte infinitesimal nada mais é do que exponencial de alguma coisa. Então eu estou vendo que aquele campo de Higgs, ele pode ser escrito desse modo. Aí tem um V mais H, 2 lados. Aonde? Não, é só ali, ó, V mais H. Aonde? Eu botei que eu tirei daqui. Obrigado. Agora, está quase, está ficando poluído, deixa eu apagar isso aqui. Então, o que a gente está dizendo é que com a configuração do Higgs se organizando para dar aquele estado de vácuo, aquele estado de mínima energia, 0V, para nós é conveniente colocar o campo de Higgs dessa forma. Muito bem, o que isso tem a ver com o princípio? Nada. O que eu estou dizendo é isso, o campo de Higgs tem essa forma. A minha teoria, meu modelo, é um modelo invariante de Gauge. Mesmo que o campo de Higgs, como a gente explica, o que é a quebra espontânea da simetria, que na verdade não é uma quebra de simetria, é uma maneira de você esconder a simetria. O que é a quebra espontânea da simetria? A simetria está no Lagrangiano. Então eu posso fazer transformações de Gauge que o Lagrangiano muda, mas a simetria não está nos estados da teoria, não está mais nas partículas. Eu vejo a simetria só no Lagrangiano. Então, se eu vejo a simetria só no Lagrangiano, nada me impede de eu fazer transformações de Gauge. Eu posso pegar o meu campo φ e dizer, ele é um dublete de SO2, vou fazer uma transformação de Gauge aqui, de tal maneira que isso aqui tem uma transformação de Gauge com parâmetros, sei lá, alfa A, sigma A sobre 2. Só que essa transformação de Gauge vai atuar em cima do φ. Mas o meu φ é I, ômega B, sigma B sobre 2, 0V mais H. Então, se eu escolher esses parâmetros alfa A igual a menos ômega A, essa transformação mata essa. Então, por uma transformação de Gauge, eu eliminei a componente Q1, eliminei a componente Q2 e eliminei a componente que eu chamava de zeta. Sobrou apenas isso. Então, muitas vezes, a gente encontra depois da expansão do campo em torno do lado, eu posso escrever o meu campo de Higgs desse modo, 0V mais H. O que sobra do campo de Higgs é apenas esse Higgs, essa componente real, essa flutuação real. Por quê? Porque uma simetria de Gauge, a simetria, vamos dizer assim, a invariância do Lagrangiano, ela é tal que me permite eu escrever. Primeiro, eu pude escrever meu campo dessa forma. Isso foi conveniente. Então, isso eu vi pela teoria de grupo. Eu vi que eu posso sempre escrever um objeto, né, dessa forma, Q1 mais I2, V mais H mais Z. Eu vi que eu posso sempre escrever um dublete dessa forma, desse modo. E aí, no momento que está escrito desse modo, eu uso a simetria, invariância da teoria, para poder ir para uma configuração fininha que não vai alterar no Lagrangiano, porque o Lagrangiano é invariante de Gauge, e eliminar isso que está na frase. Quer dizer, eu consegui jogar 3 graus de liberdade do campo de Higgs, né, que era o Q1, o Q2 e o zeta,
eu consegui jogar numa fase. A informação esse campo aqui fica na componente do vetor, mas aqueles campos C1, Q1, Q2, C, Z, eles ficam nessa fase. E essa fase pode ser eliminada. Então, no final de tudo, eu posso trabalhar com esse campo de risco. Isso é o que se chama escolha do gauge unitário. Nós vamos apurar mais sobre isso lá no nosso curso. Então, isso aqui seria a chamada escolha unitária de risco. Para muitos de vocês isso pode ser novo, para outros não, mas pode ser novo no sentido de que quando a gente trabalha com uma teoria de gauge, a gente tem essa liberdade, tem essa possibilidade de saber que realmente, às vezes, certos campos que estão presentes no lagrangiano, eles estão lá, mas eles não têm significado físico nenhum. Eles estão lá, mas você pode a qualquer momento jogá-los fora por escolha de gauge. Então, essa é a mensagem dessa discussão aqui. Sempre que a gente tem uma teoria de campos, em geral, pega um lagrangiano cheio de campos, nem sempre tudo que está no lagrangiano vai me dar física. Quer dizer, a gente pode ir saindo cegamente manipulando com esse lagrangiano, fazer, às vezes, muitas manipulações longas e desnecessárias. Porque, às vezes, antes de começar a trabalhar com o lagrangiano, se ele é grande, se ele tem muitas componentes, a gente começa a observar a característica de cada campo que está no lagrangiano. Às vezes tem campos auxiliares, eu posso eliminar. Às vezes tem campos compensadores, eu posso eliminar. Então, às vezes, num lagrangiano muito grande, tem uma série de campos que são completamente periféricos, são secundários. Eu posso eliminá-los e trabalhar com um lagrangiano muito mais simples e que contém toda a física do sistema. Então, isso são, digamos assim, são truques, são métodos que a gente aprende à medida que vai, não sei, nem muitas vezes a gente aprende no curso, isso aí, muitas vezes é a prática que vai mostrando isso pra gente, mas a gente tem que sempre ter cuidado com isso. Não, muitas vezes não, tudo que está no lagrangiano significa que é importante, mas nem sempre tudo que está no lagrangiano vai ter consequência na coisa. A gente pode ter um monte de coisas, pedaços, acessórios desnecessários no lagrangiano, campos mesmos desnecessários no lagrangiano. Isso pode acontecer em mecânica clássica também, né? A gente pode pegar o problema do oscilador harmônico e ver que o problema do oscilador harmônico pode ficar de uma maneira muito simples. Eu poderia pegar o lagrangiano do oscilador harmônico, que é o meio desse de m, x ponto ao quadrado, né? Mais o meio de k, x2. Poderia dizer, suponhamos que eu tenho coordenadas, eu tenho duas coordenadas no problema x e t. Aí eu poderia dizer, vou escrever um lagrangiano assim, meio de m, x ponto ao quadrado, beleza. Mais o meio de alfa Q2, mais, sei lá, beta Qx. Então eu tenho quantas coordenadas no problema? Tenho coordenada x e coordenada q. Tiro as equações de Euler-Lagrange. Essa equação aqui vai me dar mx dois pontos. Isso aqui não me dá nada, mais beta q igual a zero. Vamos aplicar Euler-Lagrange para quê? 2a alfa q mais beta x igual a zero. Então acabou. Essa equação é uma equação diferencial. Eu preciso de condição inicial para resolver. Mas essa equação não é uma equação diferencial. Essa equação é uma equação algébrica. Ela está dizendo que q é menos beta sobre alfa x. Essa é uma equação simplesmente algébrica. Então, quem sabe x, sabe que x satisfaz uma equação diferencial. Automaticamente, sabendo x, eu sei que eu preciso dar as condições iniciais só para x. Então, na verdade, meu grau de liberdade está aqui. Então, eu posso pegar essa equação aqui e escrever meu lagrangiano como sendo meio de m x ponto ao quadrado, mais um meio de alfa Q2, ou seja, beta 2 sobre alfa 2 x2, mais beta Qx, ou seja, menos beta 2 sobre alfa x2. Substituir o Q, né? Então, beta é menos beta sobre alfa, menos beta 2 sobre... Então tá. Esse termo aqui cancela com esse aqui. Vou ficar o meio menos o meio, então fica menos o meio de beta 2 sobre alfa x2. Então, se eu escolher esses parâmetros, beta 2 sobre alfa igual a k, vai dar o oscilador harmônico. Então, na verdade, isso aqui, na verdade, olhando assim, não é óbvio que é o oscilador harmônico,
mas eu vejo que a coordenada aqui é supérflua. Ela é uma coordenada, a equação de campo dela não é uma equação diferencial, ela não tem sentido propagatório. Ela é uma equação algébrica. Quem sabe tudo sobre x, eu preciso dar a condição em que x satisfaz uma equação diferencial de segunda ordem. Então eu preciso dar o x ponto de zero e o x de zero. Então é isso aqui que são as minhas condições iniciais. Então meus graus de liberdade do sistema estão aqui. Se eu mudar isso e mudar isso, eu mudo vamos dizer, a oscilação do meu sistema. Então os graus de liberdade estão na coordenada x. Então eu posso, é legítimo essa coordenada sendo puramente algébrica, o que a gente chama de uma coordenada auxiliar, e na teoria de campos isso passa a ser um campo auxiliar, eu posso simplesmente remeter tudo isso para o Lagrangiano, ou seja, no final do dia eu tenho um oscilador harmônico. Então, o meu problema é um oscilador harmônico, sim, minha coordenada é x, eu faço toda a minha física lá, eu poderia fazer toda a minha física aqui, mas nada me impede de trazer o problema para cá, que é mais simples. Então, isso que eu estou dizendo, às vezes numa teoria de campo, a situação não é tão simples quanto essa, a gente pode ter um conjunto grande de campos, né? E às vezes esses campos podem ser eliminados por processos assim, campos auxiliares, campos compensadores, que é uma outra classe de campos que não são auxiliares, mas podem ser eliminados por transformações de gauge. Isso aqui são chamados campos compensadores. Aquele Q1 Q2 Q0, nós colocamos aqui, ó, esses três campos puderam ser trazidos para a exponencial e puderam ser eliminados por uma transformação de gauge. Então eles desapareceram da formulação por meio de uma transformação de gauge, não foi nem por meio de uma substituição. Então isso é o chamado campo compensador. Eu posso compensar o efeito desses campos por transformações de simetria. Então essa é uma outra classe de campos que a gente tem. Então às vezes no Lagrangiano, se a gente souber as simetrias que a gente tem, a gente pode descobrir se tem campos compensadores ou não. Se você tem campos compensadores, joga logo eles fora, que a tua situação fica mais simples. Às vezes não, às vezes é bom. Para efeitos formais, para supersimetria, supergravidade, a gente guarda os campos compensadores e guarda os campos auxiliares para ter uma realização linear. Quando a gente joga fora campos compensadores e campos auxiliares, a gente corre o risco de perder a linearidade das transformações. Aí pode complicar a vida na hora de tirar efeitos quânticos, identidade de ordem, identidade de Valinor inteira. Mas, em geral, uma abordagem de natureza assim, mais observar o espectro, ter uma classificação do que são os graus de liberdade físicos do sistema, é sempre conveniente a gente, se tiver, eliminar os campos auxiliares e os campos compensadores. Então, no modelo, na teoria eletrofrágil, o que nós estamos fazendo foi eliminar os campos compensadores. Então, isso significa que, na verdade, eu posso reduzir o tempo todo, escrever o meu φ, não vai ter que 1, não vai ter que 2, não vai ter 0, não vai ter nada. Então, esses campos aqui, esses termos aqui, vão estar ligados a essa escolha de gauge. Então, esses termos aqui não vão ser importantes para nós. Então, nós vamos ver. O que vai sobrar? Tá? Então, é isso que eu estou dizendo. Por isso que eu estou desprezando esses termos. Porque esses termos aí vão estar ligados a esses campos compensadores. O que vai sobrar daqui, que é importante para nós, é esse termo aqui, esse. Então, isso aqui vai dar mais G2. Ô, Dória, você tem que sair 6 horas. 6. Mas agora, então tá, vou botar 6,5, qualquer coisa, depois você pega da lixinha. Então vamos lá, então vamos pegar agora os campos que não são. Então, esse termo com esse vai, esse termo com esse vai, esse com esse vai. Então tem 4 termos agora. Então, vamos abandonar esses termos que nós já sabemos que não vão importar para a nossa discussão. E vamos para os termos que nós queremos organizar no setor de gauge. Então, esse termo aqui vai dar para nós G2. Eles vão poder ser jogados fora ou são importantes? Quem? Aqueles? Aqueles eu joguei fora. Não, para essa discussão, eles vão poder jogados fora depois. Mas para essa discussão eles nem entram também. Eu só estou tirando eles daqui, porque para essa discussão não precisava fazer nada disso. Eu só estou justificando por que nós tiramos eles, porque depois eles vão poder jogar fora. Tá, mas agora a discussão não vai escrever, eles estão lá. Estão lá, vamos lá. Para nosso efeito, para descobrir o que é o fóton e o que é o Z0, basta considerar apenas o setor de gauge, porque o fóton e o Z0 eles estão aqui no BM3 e no YI. Então, para o que a gente quer, a gente pode ignorar aquilo. Então vamos lá. O G2 fica aqui, Φ0.
E aí, na verdade, olha só, nós fizemos aqui. O nosso, na verdade, quando a gente escreveu φ0 mais H, é o nosso φ. Isso aqui é o nosso φ. Mas a gente reduziu o nosso φ àquela forma. Então a gente já pode colocar aqui. Oi, Eduardo. Você não diga se você vai igualar depois dos vídeos. Então a gente vai, vou me lembrar de você na hora que eu fizer essas maracutaias aqui. Na próxima aula aí você ficou gostando o vídeo do Jalka e ver quanto violei as regras do Alcorão aí. Tá legal, fica tranquilo. Tá legal, maravilha. Aí semana que vem vai ter aula? Semana que vem tem um evento. Não. Semana que vem eu não vou dar aula, mas eu vou fazer reposição. Porque essa aula que vem eu não posso perder. Mas eu vou também estar fora, eu tenho uma tese em Guará. Então, sexta-feira que vem eu tenho uma tese em Guaratinguetá. E aí eu vou estar na aula. Não, aí tem o evento da UF, todo mundo está lá. Não, mas as aulas, se eu tivesse dar aula, seria gravado. Mas eu não vou dar, porque eu vou estar fora, e aí eu vou marcar a aula da sexta, provavelmente no sábado. Quem tiver aqui, você que tem feriado longo, né? Porque sexta, inclusive, é feriado pelo CBPF, né? Porque parece que é o dia do funcionário público, não é por isso? Eu acho. Não é? Tem um dia do funcionário. Em Guará vai ser festa, vai ser feriado, mas eles falaram que a tese vai ter assim mesmo. Interessante? É a tese, peraí, a tese do estudante do Dalmácio. É ele mesmo? É o Alessandro? É. Então é assim. Então, beleza. Tchau.